tem como título Nossas Desculpas, Conflitos Desconfortáveis. O verso de hoje está no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 2, que diz assim no livro de Jonas: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isto que disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo de Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. No capítulo 4 de Jonas, irmãos, nós vemos uma mensagem de grande misericórdia para com o povo de Nínive e para com a vida do seu servo Jonas. A Bíblia diz que Jonas, após ele pregar naquela cidade, após ele anunciar a advertência a qual Deus tinha mandado pela segunda vez, a Bíblia diz que Jonas prega aquela cidade e aquela cidade ela se arrepende. A Bíblia diz que o rei daquela cidade se arrependeu, todas as pessoas se arrependeram, vestiram os sacos, e aí clamaram a Deus pelo perdão, e Deus atendeu a oração. Mas a Bíblia diz que Jonas, ao dar aquela mensagem de advertência, a Bíblia diz que Jonas sai da cidade e fica observando o que ia acontecer com a cidade. E aí, para sua surpresa, a cidade não foi destruída. Quando nós olhamos o relato bíblico, nós percebemos, irmãos, que Jonas não tinha compaixão daquele povo. Mesmo Deus sendo misericordioso, mesmo Deus tendo compaixão da sua própria vida ao livrar da morte, Jonas não tinha compaixão do ninivita. Como ele sabia que era uma cidade sanguinária, ele sabia que eram soldados terríveis, exército que fazia maldade com todos, ele queria que toda aquela cidade recebesse a advertência de Deus, mas mesmo assim que eles não chegassem ao arrependimento e eles fossem todos condenados e a cidade fosse destruída e exterminada. E aí nós vemos, irmãos, que Deus usa de misericórdia para com aquele povo. E aí no capítulo 4, versículo 4 do livro de Jonas, a Bíblia diz assim: E disse o Senhor, é razoável a tua ira? E Deus está dizendo: Jonas, por que você não quer que eu receba o arrependimento de todas aquelas pessoas? Por que você não quer que essas pessoas se arrependam? E Jonas agora, irmãos, ele tinha o mesmo senso que ele queria que tivesse com Sodoma e Gomorra, acontecesse também com a cidade de Nínive. Diferente lá do que nós vemos lá do profeta Abraão, lá no capítulo de Gênesis, no capítulo 18, quando o profeta intercede a Deus por 50, por 45, por 40, por 30, por 20, por 10 que chegasse ao arrependimento, para que Deus pudesse poupar a vida daquela cidade. E Jonas, pelo contrário, Jonas queria que toda a cidade fosse destruída, porque era uma cidade aos seus olhos de homens maus, de exército terrível. E Deus agora usa de misericórdia, irmãos. E aí a Bíblia vai dizer que Deus agora, Jonas senta para ver a destruição. Deus agora coloca ali, faz com que cresça uma planta, e essa planta faz uma sombra para Jonas. E aí agora, Deus agora manda um verme, e esse verme agora come aquela planta, a planta seca, e Jonas agora fica irado porque aquela planta morre. E aí Deus pergunta, irmãos, podemos perceber Deus perguntando: quem vale mais, uma planta ou 120 pessoas que chegaram ao arrependimento? E quando nós olhamos no capítulo 4, versículo 11, diz assim: E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, diz o Senhor Deus a Jonas, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E aí Deus diz: Jonas, são 120 mil pessoas que chegaram ao arrependimento, são corações que foram convertidos a mim. Então essas pessoas, elas valem para mim mais do que qualquer árvore, do que qualquer planta. E Jonas ali agora, irmãos, consegue compreender o grande amor de Deus. E é interessante, irmãos, que o livro de Jonas termina com a pergunta. O livro de Jonas não acaba
deixou esse livro incompleto, para que nós pudéssemos terminar essa história do livro de Jonas. E aí, irmãos, cabe a cada um de nós termos misericórdia, termos compaixão, temos interesse de buscar aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Não podemos imaginar e nem ser pessoas egoístas, imaginar que A ou B não pode chegar ao arrependimento. E nós devemos, irmãos, cumprir a missão de Deus, levar o Evangelho à terra, que está lá escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6, sermos esse portador e levar essa mensagem avante a todas as pessoas que não conhecem, e continuar orando por essas pessoas, para que elas possam chegar ao arrependimento. Depois dessa experiência, irmãos, Deus corrigiu com sua voz suave, ajudando a perceber como era tolice valorizar uma planta mais do que milhares de pessoas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, irmãos, dar valor a cada alma que está a perecer, que nós possamos ir a essas pessoas, ter compaixão dessas pessoas, e não olhem, e sim orar por elas e tentar trazê-las para o reino de Deus. Que Deus venha nos abençoar neste dia. Vamos orar? Querido Deus e Pai, quão grande, ó Deus, é o teu amor e a tua misericórdia para cada um de nós. Assim como o Senhor salvou aquela cidade, assim como o Senhor fez aqueles corações serem convertidos, nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos ir àquelas pessoas a qual não te conhecem, que muitas vezes nós subjugamos como pessoas que não merecem a tua salvação. Mas nós vemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que foi capaz de doar o seu próprio Filho para nos salvar. Nós queremos ter compaixão dessas pessoas. Nós queremos que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo sincero de buscar essas pessoas que não te conhecem. Nós te pedimos que o Senhor continue conosco e venha dar um dia na tua presença, e que nós possamos cumprir a nossa missão. Continua conosco, nós oramos agradecidos pelos méritos de Jesus. Amém.